Shalom Aleichem, Malachei Yashar. Boa noite, queridos ouvintes. Mais um programa aqui com vocês, Medicina Tridimensional, Corpo, Mente e Espírito. Para quem não me conhece, meu nome é Monique. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui falando sobre a medicina funcional, a medicina que se baseia em 2 pilares, desintoxicação e nutrição. Hoje o programa também será diferente, como a semana passada. Eu trouxe aqui a Silvia Rezende, psicóloga, pedagoga, especializada em terapia cognitiva comportamental. Nós escolhemos falar sobre um tema que é planejamento de 2019. Por quê, gente? Porque chega o final do ano, todo mundo fica assim meio ansioso, querendo fazer tudo aquilo que não fez, colocar as coisas em ordem, emagrecer, dieta, consertar o relacionamento, mexer nas finanças, um monte de coisa. Isso acaba gerando um estresse muito significativo que pode deixar você aí no chão, né? E não é o momento disso agora. Então a Silvia vai estar aqui explicando para a gente dicas de como a gente deve administrar esses últimos dias de 2018. Boa noite, Silvia, é um prazer ter você aqui. A gente está aqui com nossos ouvintes para ouvir todas as dicas que você tem para dar. Boa noite, Monique. Eu acho que o seu programa ele já fala de uma coisa interessante, né? Que é desintoxicação, né? Então, quando você fala desintoxicar, a gente também pode desintoxicar os pensamentos, né? Que a gente a gente fala, eu vou desintoxicar, eu vou deixar de determinados alimentos, eu vou fazer uma série de coisas, mas a gente não pensa, eu preciso desintoxicar os meus pensamentos. E para fazer isso, a gente precisa fazer uma série de coisas. Respirar é uma das coisas, né? Então, final de ano, o momento que a gente menos respira, é o momento onde a gente mais se agita, não é verdade? Tá correndo. Confraternização, você tem formatura, você tem confraternização da empresa, você tem amigo secreto, você tem festa da família, você tem Natal, você tem uma série de coisas, né? Uhum. Então eu falo que é um momento que a gente se agita tanto, que a gente estressa, né? Trânsito. Sai no trânsito agora. Uma série de carros, pessoas no shopping. Todo mundo comprando, todo mundo agitado, todo mundo correndo, né? Então, o final do ano, e estatisticamente foi comprovado que aumenta em 75% o nível de ansiedade das pessoas. Então, o que a gente mais vê agora? Vamos fazer o planejamento para 2019, vamos fazer um balanço do que a gente fez em 2018, vamos nos organizar para 2019. Então, eu falo para os meus pacientes que eu atendo no consultório, que não é a hora de fazer planejamento para 2019 agora, né? Por quê? Justamente por isso. Porque você não consegue parar para planejar nada, né? Às vezes a gente planeja que vai numa festa e vem uma outra festa, a gente fala, qual das duas festas eu vou? É verdade. É verdade. Não é? E uma das coisas que eu acho que a gente mais planeja agora é aonde eu vou passar o Natal. Que eu tenho a família do fulano, a família do meu marido, a família da outra pessoa. Então, acho que esse planejamento é o que toma conta da cabeça de muita gente. Sim. E também tem aquele planejamento do eu quero emagrecer, porque eu quero colocar o biquíni, porque eu quero ir para a praia, quer dizer, isso já vem começando já, vamos dizer, em outubro, novembro, aquela paranoia de estar bem, então tudo isso vai gerar um estresse. Um estresse, né? Vai gerar que você fique em alerta, né? Então, eu quero emagrecer. Então, como você vai emagrecer? Você tem confraternização o tempo inteiro. Que te chamam para ir vamos fazer confraternização. O que tem? Comida e bebida. Uhum. Não é verdade? Uhum. E eu falo que comidas maravilhosas, não é? Maravilhosas, doces e uma série de coisas. Então, às vezes você começa a tentar se planejar, você fala, não, eu vou emagrecer porque eu quero ir para viagem assim, assim, assim. Você não tem tempo, às vezes, nem de ir comprar um biquíni, de fazer determinada coisa, porque agora a gente não tem tempo. Eu falo para os meus pacientes, dezembro é um mês que tem 20 dias. Ele não tem 30 dias. Não é verdade? Fala sobre isso. Não é? Ele tem 20 dias, porque você compacta o mês em 20 dias. Você vai falar, não, dia 20 eu paro. Tem pessoas que trabalham e tem pessoas que fazem uma série de coisas, mas a grande maioria das pessoas fala, não, dia 20 eu não vou mais. Uhum. Então, um mês tem 20 dias. Pensa. É verdade, e a gente lá no consultório vai parar dia 21. Grande maioria, você quer marcar um médico na semana entre o Natal e o Ano Novo, você pode morrer de ligar, que ele não vai atender. Ou até tem pacientes que marcam e não vão. Isso também acontece, porque acontece um monte de coisa. Você tem imprevistos, você tem uma série de coisas. Então, eu falo que é um mês, dezembro, que
as pessoas ficam mais ansiosas, elas ficam mais agitadas, elas têm milhões de compromissos e muita gente não gosta do Natal, né? Muitas pessoas sentem uma melancolia. Você fala, Silvia, mas algumas pessoas gostam muito. Eu falo que Natal é igual comida japonesa. Ou você gosta muito ou você detesta. É verdade. Não é? Porque comida japonesa, assim, eu amo. Quem não gosta, não adianta, porque não gosta mesmo. Né? Então, o Natal é uma época muito... Para algumas pessoas tem um significado de família, tem um significado de estar juntos. E para outras pessoas, se você parar para pensar, elas não têm família, às vezes elas têm uma desunião, às vezes perderam pessoas da família, as questões financeiras, então tudo isso pesa. Então eu falo para os meus pacientes, como fazer um planejamento diante de toda essa avalanche de coisas que você tem na sua cabeça. Você não para respirar, porque não dá tempo, sim, não é? Sim. Você tem que trabalhar... E também isso tudo gera uma situação de mais estresse, que a gente já vem seguindo durante o ano, e ainda complica mais ainda nesse período, prejudicando mais a saúde da gente, e a gente acabando ainda não conseguindo realizar as coisas que a gente quer. É o que você falou. Então a gente fica ansioso e estressado, porque assim, você tem fechamento na empresa, você tem uma série de coisas que você tem que deixar, porque você vai tirar de férias. Você vai tirar férias, você tem que deixar tudo organizado. As pessoas trabalham até mais tarde, porque elas vão, por exemplo, compensar dias e uma série de coisas. Então é o que você falou. O que menos a gente olha em dezembro é a nossa saúde. Não é verdade? É verdade. A gente não para para... Parece uns loucos aí pela rua, Sim, né? Você já vê as pessoas, não posso, vai em casa tal dia, eu tenho a formatura do meu filho, eu tenho a formatura da escola da minha sobrinha, eu tenho a confraternização da empresa, eu tenho a festa da empresa que eu não posso faltar, eu tenho uma festa de família que a gente resolveu fazer um Natal antecipado para ninguém ficar com raiva na casa de fulano, porque no dia de Natal a gente tem que ir na casa do outro. Não é? Então, onde você vai passar o Natal? É uma pergunta muito constante agora. Vou passar na casa do meu pai. Porque na casa do meu pai, todo mundo se reúne. Na minha sogra, não quero. É uma coisa que já é um gerador, né? De estresse. Então, o que você falou é uma coisa muito importante. Então, eu passo um ano inteiro, que foi um ano tão pesado, agora 2018, uma série de coisas, né? Muitos acontecimentos. Então, a gente passa um ano inteiro. Agora, a gente tem que fechar todas as coisas, porque... Para algumas pessoas, ou para a grande maioria, dia 31 acaba, né? Acaba. E essa sensação também, Silvia, de você... agora eu vou virar o calendário e tudo vai ficar diferente, então eu tenho que correr, fazer tudo como a gente estava falando aqui agora. A gente precisa falar um pouco dessa sensação e do que é melhor o ritmo da pessoa seguir para que ela não traga prejuízos à família. Então, eu gostaria que você desse aí uma dica de como se organizar nessa virada. É porque você falou, né? Então, vai virar a folhinha e a gente vai abrir um ciclo novo da nossa vida. Né? Zerar, né? Zerar. Então não é. Dezembro zerou. Eu acho que a contagem regressiva é para você zerar o ano e começar um ano novo, que na verdade nem começa nada de diferente, né? Não. Você vai nessa questão toda. E uma das coisas que eu mais falo para os meus pacientes e para as pessoas é que o nosso pensamento, ele acaba ficando sempre o mesmo. A gente pode mudar, às vezes, de casa, falar, não, agora eu vou fazer uma coisa nova e diferente, mas a gente continua com os pensamentos que são os mesmos. Então, eu falo, eu vou fazer tudo diferente. Mas quando eu olho, eu estou fazendo tudo igual. Não é assim? Por exemplo, quem tem filhos fala muito isso. Quando eu tiver filhos, eu não vou fazer determinadas coisas que minha mãe fazia. Quando eu olho, eu estou falando exatamente o que ela falava. Ou, se eu fizer um balanço da minha vida, muitas coisas que eu falei que eu não faria, eu estou fazendo. Né? Então, a mente vai fazendo isso. Então, os pensamentos e o ritmo que a gente está hoje, o ritmo acelerado, o Facebook, você olhando o tempo inteiro no celular, né? A gente está o tempo inteiro conectado. A gente está o tempo inteiro conectado com o externo. Não é? Eu acho que você, na clínica, deve ver muito esse tipo de coisa, não é? Você está conectado com o externo e nós somos ensinados a tentar controlar tudo fora da gente.
Não é verdade? Então a gente tem que controlar todas as coisas fora e a gente não se controla. Então a gente não respeita o nosso ritmo, que é o que você falou do ritmo, né? Porque as pessoas, elas têm ritmos diferentes. Tem pessoas que têm elas conseguem, eu falo que tem gente que consegue limpar a casa e lavar a roupa e fazer um monte de coisa. Tem gente que precisa limpar aquele cômodo da casa só. Não é? E a gente não tem isso, né? De respeitar. Então, respeitar o ritmo é uma coisa que a gente menos faz. Né? Respeitar esse ritmo da gente, de falar, não, eu não consigo fazer isso, esse é o meu limite. Então, agora, como a gente falou dos compromissos, como é que eu vou falar que eu não vou na formatura da minha sobrinha? Que eu tô cansada? Aquela cobrança, né? Não é uma cobrança? Uma cobrança que vai ter preço, né? Sim, então, se você parar para pensar, a gente dorme cada vez menos. E a qualidade do nosso sono cada vez é mais prejudicada, né? Então, eu falo, a pessoa deixa o celular ligado do lado dela e ela fica ouvindo os WhatsApps, porque tem pessoas que passam a noite mandando mensagem pra gente. Fora essa emissão de radiação do celular e tudo mais, que prejudica também a saúde. Também, a gente não desconecta, não é? É verdade. E aí, uma das coisas que eu falo sempre é que a gente precisa de movimento. E o que a gente menos faz hoje é um movimento, porque a gente fica ansioso, estressado, e aí a gente passa um tempo ali parado. A gente senta para mexer no celular, a gente fica na internet 1, 2 horas, a gente perde a noção de tempo e a gente não se movimenta. Então, isso tudo contribui para a gente virar uma panela de pressão. Aí o nível de irritabilidade, nervosismo aumenta. Essa época do ano, com tudo isso, você imagina como você quer planejar uma mudança dos seus pensamentos e uma mudança da sua vida nesse aspecto. Gente, vocês estão ouvindo? Eu sei que vem a ansiedade, a gente quer correr, quer fazer um monte de coisa, mas depois a conta vem, o prejuízo é grande. Então, vamos centralizar nesse momento, pensar naquilo que realmente é importante, sossegar um pouco, puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão, na verdade, é parar para respirar, né? Que é uma das coisas que a gente menos faz. É verdade. E você estava falando lá fora, Silvia, que uma boa ideia seria deixar janeiro passar. Fala um pouquinho disso. Então, na verdade, uma proposta que eu tenho feito agora para as pessoas que eu tenho falado dessa questão do planejamento vamos deixar passar dezembro. Né? Vamos nos deixar passar dezembro, né? Fechar esse ano, né? Fechar de verdade, né? Não abrir uma coisa porque eu ainda não fechei, né? Então, dezembro, quando for dia 31, passou, terminou dezembro. E aí, janeiro é um mês onde as pessoas tiram férias, não é? Onde você está com seus filhos, né? Quem tem filho pequeno é uma coisa complicada. Onde eu vou deixar, se eu estou de férias ou não estou. Então, vai voltar para as aulas. Então, tem material escolar, tem uma série de contas que acontecem naquele mês. PVA, IPTU. Né? E eu falo assim, não adianta você querer fazer exercício físico e fazer uma alimentação regrada indo para um hotel onde o café da manhã é vamos dizer assim, uma proposta de coma pelo menos um pouquinho de cada coisa. Né? Você tem que ter muito autocontrole nesse sentido. Sim. Né? Então, é complicado mesmo para isso. Então, janeiro seria um mês que você vê quais as coisas vão acontecer, como as coisas vão acontecer na sua vida. Por exemplo, que horas você vai levar seu filho para a escola? E aí, levando seu filho para a escola, que horas você consegue fazer exercício? Como é que você vai fazer para ter uma alimentação saudável? Eu vou fazer marmita, eu vou comer tal coisa. Então, eu vou organizar as coisas. Você fala né? essa organização que eu comece a pensar nela em janeiro para fazer implantar em fevereiro. É isso. Né? Porque é o que a gente faz agora. Eu tenho que fazer meu planejamento, eu tenho que correr agora com todas as coisas de dezembro, aí eu não faço nenhuma coisa nem outra. É aquela sensação de virar o calendário que eu falei, que já tem que estar tudo zerado para ser uma nova vida. E não é por aí. E se você parar para pensar, Monique, eu tenho que fazer um balanço de tudo que eu deixei de fazer em 2018. Aí eu não emagreci, não parei de fumar, não parei de beber, não fiz exercício físico, a minha vida financeira continua um caos. Então, o que eu vou fazer de balanço? Não é verdade? É verdade. Aí vem a frustração, vem a ansiedade, aí começa a despertar a pressão alta, começa a comer demais, aí vem começa os esquemas, a não dormir. Isso, aí vem os esquemas mentais do tipo, tá vendo?
você não consegue fazer nada mesmo. Você não tinha prometido? Porque a mente, eu falo que a mente conversa com a gente, né? Então ela fala, tá vendo? Às vezes de uma forma bem inimiga. Bem inimiga. Eu falo que ela tem argumentos e evidências suficientes para dizer pra gente, olha, você não tá bem. Né? Então você imagina essa conversa comigo mesmo. Nossa, passou um ano, eu tinha prometido para mim mesmo. Ou tem pessoas que falam, vai lá e pega o que você planejou lá em dezembro de 2017. Vê o que você fez. Gente, algumas pessoas fizeram algumas coisas, outras fizeram poucas coisas, outras não fizeram nada. Né? Porque nem todas as coisas que a gente coloca, a gente realmente faz um planejamento para seguir. Não é? Então, eu li há um tempo atrás que as pessoas, em janeiro, elas se matriculam, janeiro, fevereiro, época onde elas mais se matriculam na academia. Para depois não ir. Não, depois de abril elas não vão mais. Né? Então, é aquela coisa. Eu acho que você deve trabalhar muito nessa questão do consultório, de um planejamento. Por exemplo, a pessoa vai lá e desintoxica. E o que ela vai fazer para não se intoxicar de novo? Não é? Porque senão ela vai bater lá e estou intoxicada de novo. O que você acha, assim? Eu sei que são N coisas, mas você acha que está mais difícil para as pessoas? Você vê assim no teu consultório que você tem visto mais casos de ansiedade, depressão, essa coisa de querer resolver, de planejar. Você acha que é uma coisa que está acontecendo com todo mundo? Aumentou muito, a incidência é muito grande, crises de pânico, crises de ansiedade, pessoas eu falo que as pessoas ansiosas, elas vão para o cardiologista, né? Porque elas acabam tendo angústia, elas não conseguem respirar direito, então elas vão para o cardiologista dizendo, eu vou morrer, ou está acontecendo alguma coisa comigo. Então, por conta disso, o número de pessoas ansiosas aumentou muito, com crises de ansiedade, assim, de um tempo muito prolongado, que realmente, às vezes, chega no consultório da psicóloga e no médico, quando a coisa está crônica. Eu falo que é igual o dentista. Você vai lá quando você está sentindo dor. Quando ele vira para você e fala, então vamos marcar o tratamento mensalmente, você fala, já não estou sentindo mais dor, não vou mais. Não é verdade que acontece? Então, muitas pessoas têm muita ansiedade e muitas pessoas hoje não conseguem desacelerar, Monique. Porque desacelerar não é fácil. Eu falo que acelerar é uma coisa muito fácil. Pega o carro, entra em determinada estrada e acelera. Nossa, é muito fácil. Agora, desacelera o carro, sem virar o carro. Você tem que ter muita habilidade. Né? Então, desacelerar é uma coisa que a gente não tá. Então, pega na internet. Você vai na internet, você vê uma coisa, você busca outra. As coisas estão tão modernas. Então, eu falo para os meus pacientes, antigamente, quando chegava determinada hora no sábado, se você quisesse comprar qualquer coisa, era um shopping, era uma coisa assim, esporádica. A gente não funcionava 24 horas. Hoje a gente funciona 24 horas. 24 horas. 24 horas a gente funciona, a gente não dorme, a gente não come. A gente se cobra. A gente acaba fazendo coisas com que cada vez mais a gente planeja coisas e não cumpre, até porque foi feita uma pesquisa, a gente perde muito tempo até no celular. Perde no sentido de que fica lá olhando uma coisa, quando você vê, passou uma hora, porque a gente perde a noção de tempo. Não é verdade? E aí você vai pensando em tudo isso, né, nesse ritmo que aumentou muito, como fazer um planejamento, como se organizar, não é simplesmente fazer uma meta, né? Então, como eu vou conseguir chegar naquilo? Eu acho que é uma das coisas que a gente menos faz. Então, eu imagino que deva acontecer no seu consultório, a pessoa falar, eu quero emagrecer 15 quilos, ponto. Né? Então, eu tenho uma clínica em Osasco e uma das coisas que mais aparece é a pessoa querendo fazer bariátrica. Já quer correr lá na frente. Não. Eu quero cortar todo o processo. Eu quero cortar o processo. Eu quero cortar literalmente o processo e emagrecer. Né? A pressa, né? A emergência das situações. A luta, né? contra o tempo. O planejamento que a gente não tem, né? Então, não tem e não quer mais. Não consegue. Por uma série de coisas. E também porque a gente não foi ensinado, né? Então, pensa na questão do planejamento financeiro. Quantas pessoas você conhece que realmente tem um planejamento financeiro? Quantas pessoas você conhece que tem um projeto de vida? Quantas pessoas você conhece que elas conseguem fazer a curto, a médio e a longo prazo os projetos que elas têm? Porque a gente, às vezes, quer o resultado e a gente não quer o processo. Não é verdade? Então, eu vou fazer meu planejamento de 2019. O que eu fico pensando? No resultado e não no processo.
Agora, esquecendo que a vida é justamente o caminhar, né? Isso é que é viver. isso é que é viver, é o processo que vai me dar o resultado, não o resultado que me dá o processo. Sim. Né? Então, pensando nessa questão do planejamento 2019, é importante que a gente desacelere. Então, agora, dezembro, você tem milhões de coisas para fazer, faz. Vive aquilo. Se você vai na festa, viva a festa, o momento presente da festa. Né? Não é assim, ai meu Deus, estou aqui, mas eu tenho roupa para lavar, eu tenho coisa para fazer, eu tenho outra festa, eu tenho não sei o quê, porque isso é um gerador de ansiedade. Sim, e é um gerador. Né? Sim, e é uma coisa que faz com que você não esteja presente, vivendo o momento presente nunca. Então você nunca está satisfeito. Né? Então, vou na festa, eu vou na festa. Então eu escolhi a festa de formatura. Eu vou na festa de formatura, mas eu não vou ficar pensando que eu não fui na festa de confraternização. Eu escolhi a festa de formatura. A festa de confraternização, eu não escolhi. Então, eu estou na festa de formatura, vivendo aquilo. Aí eu vou fazer as coisas que eu posso, me organizo para as coisas. E aí, em janeiro, eu desacelero. Então, eu vou desacelerando. Então, eu vou com as crianças no parque, se eu vou viajar, eu viajo, eu já não tenho mais 1000 projetos para entregar. Então, eu vou desacelerando e aí eu vou colocando os pontos que eu começo a pensar. Nossa, que legal, se eu financeiramente, como eu faço? Então, eu vou lá numa educadora financeira, uma especialista para aquilo. Se eu quero emagrecer, eu vou vejo as dicas da nutricionista, de uma pessoa que vai fazer, de um nutrólogo, sei lá, eu procuro pessoas que vão me dar dicas de como alcançar o meu resultado. Não é simplesmente ir em algum lugar que vai falar, venha fazer venha ver as suas metas. Às vezes a gente tem tantas metas na cabeça e a gente não faz nada. Gente, acho que deu para vocês terem uma ideia, né? De tudo que a Silvia comentou aqui, da nossa aceleração, da nossa ansiedade. Então, vamos pensar em aproveitar esse mês, estar com seus parentes na sua noite de Natal, considerar as pessoas que estão lá, viver o momento, trabalhar o sentimento, trabalhar a ansiedade, porque a gente está cansado de falar aqui o quanto todas essas emoções interferem na sua saúde, na sua angústia, né? Então, eu gostaria de deixar aqui, para quem tiver interesse, em entrar no Facebook, é só colocar Clínica Lares, que vocês vão ter acesso a mais informações sobre a Silvia Rezende. Se vocês também quiserem entrar no site www.clinicalares.com.br, vão conhecer o trabalho da Silvia, vão saber um pouquinho mais sobre todas essas coisas, porque a Silvia está aqui, né? O trabalho dela é justamente ajudar as pessoas a alinhar o seu comportamento, o seu pensamento, para ter uma vida melhor e evitar problemas de saúde, tá bom? Silvia, foi um prazer receber você aqui. Espero que o mês que vem você esteja de volta, tá bom? Agradeço muito, Monique. E pensando nisso, né? Viver o momento presente e me organizar para que eu consiga ter um resultado, né? Fazer que ações eu preciso ter para chegar naquele ponto. Não simplesmente, olha, o ponto que eu quero chegar, né? Então, eu falo que um corredor para correr a São Silvestre, ele tem que se preparando mês a mês. Não adianta ele chegar no dia 30 e falar, amanhã eu corro a São Silvestre. Eu não vou conseguir. Entenderam, gente? É isso aí, tá bom? Quem quiser mais informações pode ligar lá no consultório 5594-2726, 5594-2726. Lembrando que a entrevista de hoje tá na live da Rádio Mundial, tá bom, gente? Também na página do Instituto Dr. Pablo Lomparte. Gente, beijo grande, boa noite. Obrigada. Boa noite.